Olá, pessoal. Eu espero que estejam todos bem, né? Com muita saúde, paz, amor e união. Que estejam passando por esse momento, né, de aprendizado que a gente está vivenciando, né, com muita força, garra, não é? Que todos vocês estejam abençoados, realmente, que vocês, a família de vocês, estejam todos com saúde, tanto fisicamente quanto mentalmente. Bom, agora nós vamos dar continuidade ao estudo do material estruturado de matemática. Nós vamos agora para o módulo 2. Nós vimos o módulo 1, que foi aritmética elementar, A e B. A gente trabalhou as 4 operações, né? Adição, soma, subtração, multiplicação e divisão. Trabalhamos também MMC e MDC, né? E também nós trabalhamos os racionais A e B, leitura de frações, representações na reta numérica, através de números decimais, não é? E também as 4 operações envolvendo racionais, adição, subtração, multiplicação, divisão, com denominadores iguais, denominadores diferentes, né? E agora nós estamos dando continuidade ao módulo 2, é o estudo de razões, proporções e funções. E aí vai de encontro aos meninos do primeiro ano, porque no primeiro ano é conteúdo do segundo período, funções, né? Então já une uma coisa a outra. E os alunos do segundo e terceiro revisam esse conteúdo, já que cai muito Enem, é um conteúdo pré-requisito para outras disciplinas, para outros conteúdos, né? Então, que vocês possam aproveitar esses estudos, tá bom? Beijos! Aí, gente, o material estruturado, ele faz parte desse projeto, esse programa da SEDUC, foco na aprendizagem. Em outros momentos, eu já falei um pouco para vocês, é um programa que visa o nivelamento das aprendizagens. O que é isso? Colocar no mesmo nível a aprendizagem de todos os alunos, ou seja, os alunos que não tiveram dificuldade com os conteúdos básicos do ensino fundamental, vão ter a oportunidade de rever e ajudar aqueles que têm mais dificuldade. E exatamente esses que tiveram mais dificuldade, não conseguiram assimilar muito bem, os conteúdos são base, né, para o ensino médio, ter uma nova oportunidade agora, né, de se esforçar um pouquinho mais e tentar aprender. Porque, principalmente que a gente já viu no módulo 1, é base mesmo, né? 4 operações, frações, é um conteúdo que é base para qualquer conteúdo do ensino médio. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai entrar agora nesse módulo 2 falando em razão, proporção e funções, e vai de encontro com conteúdo programático para o ano letivo dos meninos da primeira série. E aí, os da segunda e terceira série também veio o mesmo material. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas é o mesmo material para os 3 níveis de ensino. Ou seja, os 3 anos veio o mesmo conteúdo, as mesmas aulas. E aí, assim, gente, os que têm mais facilidade ajudam os que têm mais dificuldade. Eu sei que nesse período de isolamento está um pouco difícil, né? Essa interação, mas o objetivo é esse: nivelamento de aprendizagem, né? Então, para estudar razões, proporções e funções afins, a gente precisa do conhecimento base, de racionais, frações e números decimais. É por isso que a gente já estudou antes, né, os racionais. Aqui, algumas questões, essa da reta numérica eu coloquei na atividade para vocês. A dos selos também, essas duas aqui eu não coloquei, acabei não colocando. Essa aqui das girafas também, acho que vocês lembram dessa questão, né? Então, algumas questões que eu selecionei para trabalhar com vocês. Mas o que é uma razão? Gente, uma razão nada mais é que uma divisão, ou seja, um número dividido por outro, ou uma fração. 2 terços, 3 terços, 2 dividido por 3, 3 dividido por 1. Isso aqui é uma razão. Só que a gente lê de uma maneira diferente. A gente lê assim, A está para B. Se fosse um 2 e um 3 aqui, a gente leria 2 está para 3. A proporção é uma igualdade entre duas razões. E a gente multiplica, fazendo aquele processozinho de multiplicar os meios pelos extremos. Nós vamos trabalhar muito. E a proporção também envolve frações equivalentes, não é? Uma questão que a gente já estudou um pouco, né? Porque no caso são duas frações
elas representam o mesmo valor, não necessariamente são iguais, mas representam a mesma quantidade, ou seja, estão na mesma proporção. Direito, tipo, comprimento. Essa medida está na nossa vida o tempo inteiro, e uma das formas de ela se expressar é através do metro, a unidade do sistema internacional. Metros são as unidades de medida mais usadas no comprimento, simbolizadas pela letra M minúsculo, se você precisar converter metros para outro jeito, tipo comprimento. Essa medida está na nossa vida o tempo inteiro, e uma das formas de ela se expressar é através do metro, a unidade do sistema internacional. Metros são as unidades de medida mais usadas no comprimento, simbolizadas pela letra M minúsculo. Se você precisar converter metros para outras unidades, se liga nessa relação. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. O hectômetro, 1 hm, é igual a 100 metros. O decâmetro, 1 DAM, é igual a 10 metros. O metro é ele mesmo. 1 metro é igual a 1 metro. Decímetro, 1 dm, é igual a 0,1 metro. Assim, o centímetro, 1 cm, é igual a 0,01 metros. E, por fim, o milímetro. 1 mm é igual a 0,001 metro. Superfícies ou áreas também são medidas em metros, mas como as medidas de área são feitas a partir de largura e comprimento, ou seja, duas medidas, logo utilizaremos o metro quadrado, que é o m minúsculo elevado ao quadrado. Anota aí. Para quilômetro quadrado, 1 km ao quadrado é igual a 1 milhão de metros quadrados. Com hectômetro quadrado, 1 hm ao quadrado é igual a 10.000 metros quadrados. Decâmetro quadrado, 1 dan ao quadrado, é igual a 100 metros quadrados. Atenção para o metro quadrado. 1 metro quadrado é igual a 1 metro quadrado. Decímetro quadrado, 1 dm ao quadrado, é igual a 0,01 metros quadrados. Centímetro quadrado, 1 cm ao quadrado, é igual a 0,000. Bom, aí continuando aqui, razões e proporções, depois que vocês assistirem o vídeo, a gente vai dar mais uma relembrada aqui, como é que faz essa conversão de unidade de medidas. Geralmente não é muito fácil mesmo não, é um dos conteúdos que tem mais dificuldade, né? No caso aqui, ó, eu tenho o metro, eu tenho os múltiplos, que aqui eu tenho o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, são as medidas maiores, né, que o metro. Aqui eu tenho os submúltiplos, que são as medidas menores, decímetro, centímetro e milímetro. No caso aqui, eu tenho de metro para decâmetro, ou seja, um decâmetro são 10 metros, um hectômetro são 100 metros, um quilômetro são 1000 metros. Aqui para decímetro, no caso, é dividido, é 1 dividido por 10, 0,1 metros. Aqui para centímetro, é 1 dividido por 100, né, 0,01 metros. E de metro para milímetro, é 1 dividido por 1000, ou seja, 0,001. Quando a gente vai transformar de uma medida maior para uma menor, a gente multiplica, ó. E se a gente for transformar de uma medida menor para uma maior, aí a gente divide. Já em relação a áreas, superfícies, a gente tem que os zeros são dobrados. Então, quando trata-se de metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetros quadrados, etc., ó, os zeros são dobrados. Então, o que acontece aqui? Ó? Um decâmetro quadrado são 100 metros quadrados. Um hectômetro quadrado, já são 4 zeros, são 10.000 metros quadrados. E um quilômetro quadrado já são 3 vezes 2, né? Já são 6, ou seja, 1 milhão de metros quadrados. A mesma coisa aqui, só que dividindo em relação ao decímetro, né? Então, decímetro é 1 dividido por 100,
0,01 metros. Centímetro é 1 dividido por 10.000. Então, 0,0001 metros quadrados. E o milímetro é 1 dividido por 1 milhão. Então, 0,000001 metros quadrados. Eu acho que você já viram até em física que para diminuir essa quantidade de zeros são usadas as notações científicas, né? Que a notação científica é quando você tem uma potência cuja base é 10. Então, tipo assim, você vai ter 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3. Ou seja, para diminuir essa quantidade de zeros, né? Então, continuando. Aqui, chegamos agora realmente no estudo de razões, proporções e escalas. Esse conteúdo, ele é interdisciplinar com geografia, porque essa questão de escala geralmente aparece em mapas. Tanto que aqui tem um exemplo de um mapa, ó, região metropolitana do Cariri. Aqui eu tenho 3 cidades chamadas A, Juazeiro do Norte, B, Farias Brito e C, Santana do Cariri, né, ó. Aqui, forma um triângulozinho, né? E aí, nós vamos... Aqui está dizendo que as distâncias A, B e C não são reais. Lógico, você não tem como desenhar quilômetros e quilômetros no papel, né? Então, são transformados geralmente em centímetros, ou seja, por isso que é usada a escala, que é a distância que está na mesma proporção à real. E a escala desse mapa é essa, ó, 1 por 1 milhão. Isso quer dizer o quê? Que 1 centímetro no papel corresponde a 1 milhão de centímetros na realidade. E transformando para quilômetro, seria quanto? Olha, eu estou em centímetro, né? Então, aqui, quando eu vou 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu preciso de 5 zeros. E o outro zero é para formar o 10, né? Então, por isso que eu tenho 10 quilômetros. Ou seja, 1 milhão de centímetros são 10 quilômetros. Então, 1 centímetro aqui no papel corresponde, na realidade, a 10 quilômetros. E aí, no caso, aqui eu tenho aqui a distância entre A e B, medindo com uma régua, né? Dá 4,2 centímetros. Quando multiplica por 1 milhão, aqui no caso, ó, 1 zero vai ser para fazer a vírgula afastar para frente. Então, sobram 5 zeros daqui, ó. Então, dá 4.200.000 centímetros. E aí, transformando, no caso de centímetro para quilômetro, quando eu falei que você vai de uma medida menor para uma maior, você divide, não é? E de centímetro para quilômetro são quantos zeros? Vamos ver aqui, ó. Centímetro, né? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, né? Tá aqui, 5 zeros. 100 mil. E aí, cortam. Se eu tenho 5 zeros em cima e 5 zeros embaixo, cortou, né? Então, sobrou 42 dividido por 1, 42 quilômetros. Então, 4,2 centímetros no papel equivale a 42 quilômetros. A distância entre A e C, 4,7 vezes 1 milhão, né? Lembra, 1 zero vai ser para afastar a vírgula para frente, sobram 5 zeros, então eu tenho 4.700.000. E aí, dividindo para transformar para quilômetro, eu já sei que é dividindo por 100 mil. E aí, eu tenho 5 zero em cima e 5 zero embaixo. Sobrou 47 dividido por 1, são 47, né? Então, 4,7 centímetros aqui no papel corresponde a 47 quilômetros. A distância entre B e C é de 3,3 centímetros. Aí, de novo, multiplicando por 1 milhão. 1 zero vai ser para afastar a vírgula para frente, né? Para ficar 33. Sobraram, então, 5 zeros. 3.300.000. Para transformar de centímetro para quilômetro, divide por 100 mil. Cortam-se 5 zeros em cima, 5 zeros embaixo. Sobrou 33. 33 quilômetros. Certinho? Aqui no caso agora, escalas em relação a uma planta, né? Não mais em mapa, mas em relação aqui a uma planta, no caso de uma casa. Né? Então, aqui, a área que representa a cozinha é cerca da metade da área da sala de estar na planta. Cadê a área da cozinha? Kitchen, né? Em inglês. E a sala de estar é a live room. Acho que é assim que fala, né? Pronto. Então, quer dizer o quê? Que a cozinha é metade, é menor, né? A sala de estar é o dobro da cozinha. A cozinha é metade da sala de estar. A cozinha tem 25 metros quadrados de área. Qual é a área real da sala de estar? Então, aqui eu coloquei
2 para 1 em relação à sala de estar. Ó. Aqui em cima eu coloquei sala de estar, embaixo eu coloquei cozinha. Então, aqui eu não sei qual é a medida da sala de estar, o que eu vou procurar, não é? A proporção é 2. Como é o que eu quero encontrar, é x. E a cozinha é 1, a proporção, né? E a medida dela real é 25. Então, por isso que ficou 2 para 1 em relação à sala de estar e à cozinha. Se eu quisesse ter colocado um meio, os valores da cozinha em cima e da sala de estar embaixo, ficaria correto também, só que você teria que fazer a troca dos dois. Ficaria um meio, né? Igual, assim como, né, 25 está para x. Né? Tinha que trocar tudo. Mas dava certo também. Só cuidado se você colocou aqui em cima os dados da sala de estar, aqui também tem que ser. Se colocou aqui embaixo os dados da cozinha, aqui embaixo também tem que ser da cozinha. E a gente lê dessa maneira, ó, como é uma proporção. 2 está para 1, assim como x está para 25. E aí vamos multiplicar os meios pelos extremos, ó. 1 vezes x são x, 2 vezes 25 ou 25 vezes 2 são 50. E aí a gente encontra a área real da sala de estar, 50 metros quadrados, certo? Agora aqui, razões e proporções em relação à velocidade. Aí nós vamos lembrar lá de física, que diz que a velocidade é o espaço percorrido dividido pelo tempo, né? Pela variação do tempo. Aqui eu coloquei o S como sendo espaço percorrido e o T como sendo o tempo, né? Então é o seguinte, assim, o ônibus segue pela Avenida Santos Dumont, o mapa ficou horrível de ler, mas a Santos Dumont tá bem aqui, bem por aqui, ó, tá ruim demais de ver. Passando pelo cruzamento com a Avenida Dom Manuel, às 6 horas da manhã. E aqui tem as duas, ó, aqui tem a Avenida Santos Dumont e Dom Manuel. E pelo cruzamento com a Avenida Vigílio Távora, a Vigílio Távora já tá bem por aqui, ó, às 6h15. Então, ele faz esse percurso aqui em 15 minutos, ó. A distância percorrida é de 3 quilômetros. Pronto, ele também faz 3 quilômetros em 15 minutos. E aí tem os pontos A, né, B, C, D e E, ou seja, essa questão aqui vai pedir para eu dizer em quanto tempo, né, ele se desloca aqui da Avenida Santos Dumont, também cruzamento com a Dom Manuel, até o A, até o B, C, D e E. Sim, então, a fórmula diz que velocidade é igual ao espaço percorrido dividido pelo tempo. Vamos verificar agora qual a velocidade desse ônibus. Então, eu tenho 3 quilômetros. E aqui, gente, olha, eu coloquei aqui embaixo 15 sobre 60, porque nós vamos transformar de minutos para hora. E aí a gente divide, então, porque a minha velocidade vai ser em quilômetro por hora. Lembra a velocidade ou em metro por segundos ou quilômetros por hora. E no caso aqui vai ser quilômetro por hora. Então, aqui 3 quilômetros já está ok. Mas os 15 minutos eu tenho que transformar para hora. Como uma hora são 60 minutos, então eu divido 15 por 60. E aí aqui eu tenho duas frações, ó. A primeira fração é 3 sobre 1, que eu não coloquei 1, mas você tem que entender que essa é a primeira fração, 3 sobre 1. E aí quando você vai dividir frações, você repete a primeira, 3 sobre 1, e multiplica pela segunda fração invertida, 15/60. Então, o 60 vai para cima e o 15 vem para baixo. Aí eu multiplico normal. 3 vezes 60, 180. E 15 vezes 1, 15. E aí, quando divide, ó, dá 12 km por hora. Essa é a velocidade do ônibus. Agora, vamos saber em quanto tempo ele fez do cruzamento com a Dom Manuel até o ponto A. Aqui, ó. Vem aqui. A questão, eu resumi essa questão, que era muito grande, mas lá diz que a distância real é de 0,4 quilômetros. A questão já traz esse dado para mim, viu? Então, nós vamos fazer uma proporçãozinha. 6 quilômetros, que é o seguinte, ó. Como eu vou encontrar em minutos o tempo, então eu peguei essa velocidade aqui que estava em hora, era 12 quilômetros em 1 hora, né? E transformei para minutos. Se são 12 quilômetros em 1 hora, então são 6 quilômetros em 30 minutos, não é? Então, já transformei para minuto para encontrar o tempo em minuto. Pronto. Então, 6 quilômetros é igual a 30 minutos.
0,4 quilômetros, eu vou fazer em quantos minutos? Né? Então, a gente lê assim, 6 está para 0,4, assim como 30 está para x. Então, se eu faço 6 km em 30 minutos, 0,4 km serão em quantos minutos? Né? Então, vamos lá. Multiplicando os meios pelos extremos, eu tenho 6x. Quando multiplica 0,4 vezes 30, são 12. Depois a gente divide 12 por 6 e dá 2 minutos. Pronto, certo? Bom, gente, continuando aquela questãozinha ainda dos cruzamentos lá, né? Nós já descobrimos que aqui da Avenida Dom Manuel, né, até o ponto A foram 2 quilômetros, né? Agora eu quero saber quantos quilômetros foi aqui do ponto A até o ponto B. Lá na questão diz que a distância real é de 1,8 quilômetros. Então, nós vamos de novo àquela proporção. 6 está para 1,8, assim como 30 está para x. Olha, você tem que lembrar de colocar quilômetro embaixo de quilômetro, minuto embaixo de minuto. Se o que eu estou procurando é o valor em minuto, x tem que ficar embaixo do minuto, né? Então, multiplicando os meios pelos extremos, eu tenho 6 vezes x, 6x. Ajeitar bem aqui o ponteiro. E 1,8 vezes 30, ó, 6 vezes x, 6x, e 1,8 vezes 30 são 54. Dividindo-se, então, 54 por 6, eu encontro, então, 9 minutos. Então, é um percurso maior, né, feito em maior tempo, né, 9 minutos. Agora, do ponto B ao ponto C, a distância real é de 0,6 quilômetros. Então, 6 está para 0,6, assim como 30 está para x. Multiplicando os meios pelos extremos. 6 vezes x, 6x. 0,6 vezes 30 são 18. Dividindo 18 por 6 são 3 minutos. E aí do ponto C até Virgílio Távora, que é o cruzamento, a questão não traz a distância real, mas eu já consigo calcular. Se foi 15 minutos, se eu já tinha 2 minutos, 9 minutos e 3 minutos, 2 mais 9 são 11, né? 11 mais 3 são 14. Para 15 falta 1 minuto. Então, ele terminou nesse percurso do ponto C até o cruzamento com a Virgílio Távora, com a Avenida Virgílio Távora, em 1 minuto. Ok, gente? Bom, agora é um exemplo resolvido, né? Que é uma questão adaptada do Colégio Militar de Fortaleza de 2006. Diz assim: um estacionamento cobrava R$ 18,00 por 3 horas de utilização e agora passou a cobrar R$ 18,00 por 2 horas. Qual foi o percentual, ou seja, o valor em porcentagem de aumento em relação ao preço inicial? Primeiro, a gente tem que descobrir o preço de cada hora, né? Então, eu peguei aqui e dividi, eu coloquei em forma de razão. Se eram R$ 18,00 em 3 horas, então, quando eu divido 18 por 3, dá 6, né? R$6, ou seja, cada hora eram R$6, custava R$6. Fiz a mesma coisa aqui, o dos 18, dividido por 2, que depois ficou em 2 horas. Então, cada hora custava R$9, ou seja, teve um aumento de 9 menos 6, R$3. Esse foi o aumento, né? Então, eu fiz uma proporção. Aqui, gente, eu errei. Aqui é reais, viu? Não é hora. É a quantidade em reais e aqui é a quantidade em porcentagem. Então, o que eu tinha? Se eu quero saber o percentual de aumento e eu sei que foi R$3 de aumento, né? Então, eu tenho que colocar esse valor na minha proporção de quanto foi esse aumento, né? Então, por isso que está aqui o 3 está para x. Em relação ao preço inicial, o preço inicial antes era 6, né? Era R$6 cada hora, né? Então, ou seja, ficou assim, R$6, leia-se aqui reais, viu? R$6 por hora é igual a 100%, que era o preço inicial, né? Depois do aumento, que foi de R$3, então o aumento ficou R$3 por hora, equivale a x. Então, multiplicando os meios pelos extremos, eu tenho 6 vezes x, 6x, 3 vezes 100 são 300. Dividindo-se, então, 300 por 6, dá 50%. Então, o aumento realmente foi 50%. Gente, se quisesse colocar o 3 em cima e o x em cima, poderia. Aí tinha que colocar o 6 embaixo e o 100 embaixo, viu? Porque você tem que lembrar, ó, que o 6 era o 100% e o 3 é o valor que eu quero encontrar em porcentagem, né? Então, eles têm que estar iguais,
ok? Aqui no caso agora, razões e proporções. Nós temos variáveis diretamente proporcionais. As variáveis aqui, geralmente a gente chama de x e y. E aí nós já vamos entrar no conteúdo de função. Nem começou ainda, mas já é um conceito que envolve função. Porque em função a gente também tem variáveis, né? Ou seja, são valores que variam e a gente representa por letras. Aqui pode ser x, y, yx. Então, quando elas são diretamente proporcionais, quer dizer que se uma variável aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Certo? Então, são diretamente proporcionais. E aí aqui eu tenho que se uma variável está para y, está para x é igual a a, quando multiplica aqui os meios pelos extremos, ó, y é igual a vezes x. Mas vamos ver aqui uma questãozinha para entender melhor. Antes disso, entendendo aqui o gráfico, olha. Observe que valores de x estão aumentando, ó, né? Ó. E o que acontece com valores de y? Também. Vendo? Ó? Então, são variáveis diretamente proporcionais. Enquanto a de x aumenta em 1, a de y aumenta de 3 em 3, mas é isso que eu falei, né? Um aumenta e a outra aumenta também. Então, exemplo. No gráfico estão os números da rede estadual, que nas universidades que entraram, esqueci da palavrinha entraram, que ingressaram nas universidades nos anos de 2016, 2017 e 2018. O número, geralmente, é de 3.300 alunos a cada ano. Nesse sentido, espera-se que quantos alunos ingressem no ensino superior em 2021? Então, assim, olha, aqui no gráfico, 2016, ingressaram, né, 13.516 alunos da rede estadual, alunos como vocês, nas universidades. 2017, 16.897. E em 2018, 20.207. Esse 3.300, essa média aqui, foi fazendo a subtração de um ano pelo outro. Então, encontrou essa média aqui de aluno que ingressa na universidade a cada ano. Então, nesse sentido, espera-se, então, daqui a 3 anos, né, de 2018, no caso aqui em relação a gráfico, a 2021, né? Então, foi feito o seguinte, como aumenta a variável que vai sempre aumentando, né? Todo ano vai aumentando em média 3.300, a gente chama aqui de um coeficiente, de uma constante, né? Então, y é igual a 3.300 vezes x. Ou seja, aqui é uma constante, que é o valor que vai sempre aumentando. Porque lembrando aqui, ó, enquanto essa variável sempre aumentava de 1 em 1, ó, tem que ser a mesma variável, ó. Aqui também, ó, aqui de 3 em 3, ó. Tem que ser sempre a mesma constante, quer dizer, então aqui a constante é 3 em 3 e aqui é de 1 em 1. E aqui no caso das universidades é 3.300, 3.300. Então ficou y, que é a variável que vai depender do x. O x é a quantidade de anos. Então, de 2021 menos 2016, que foi o primeiro ano que aparece no gráfico, são 5 anos. Então, quando eu multiplicar a constante 3.300 vezes 5, ou seja, 3.300 em 5 anos, eu vou encontrar 16.500, que vai ser o aumento. E aí, como em 2016 tinha esse quantitativo aqui de aluno, eu somo, né, com aumento, né? Então, quer dizer, 2016 para 2021, aumentariam 16.500 estudantes. Somando com a média que já tinha ingressado lá, a quantidade, né, 13.516 mais 16.500, então tem um quantitativo de 30.016 alunos esperados para ingressar no ensino superior em 2021. Legal, né? Agora, gente, vamos falar um pouquinho de razões e proporções de variáveis inversamente proporcionais. No caso, a gente já viu as diretamente proporcionais. As inversamente, como o nome está dizendo, é que uma grandeza aumenta e a outra inverte, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Se uma aumenta, a outra diminui, né? Elas estão sempre invertindo, inversão, né? Proporcionalmente, assim. No caso, olha, eu tenho aqui a tabela, observando que os valores de x estão aumentando, já os valores de y vão diminuindo, ó. Viu? Então, enquanto um aumenta, o outro diminui. Então, inversamente proporcionais. Tanto que aqui, ó, nas variáveis que nós chamamos de y, x e a constante, quando eu multiplico a constante vezes o y sendo igual a x, então a minha constante vai ser o y dividido pelo inverso do x.
Por isso que está aqui, ó, 1 sobre x, porque são inversamente proporcionais. Observando agora esse exemplo do Colégio Militar de Fortaleza, 2006, uma questão adaptada, diz assim: um pai resolve premiar seus 2 filhos com R$ 140. Esse valor deve ser dividido em partes inversamente proporcionais ao número de faltas de cada um dos filhos na escola, que foram 2 e 5. Ou seja, o filho que faltou menos, faltou 2 vezes, vai receber mais. E o filho que faltou mais, faltou 5 vezes, vai receber menos, né? Inversamente proporcionais. Então, qual a quantia a ser recebida pelo filho com menos faltas? Então, chamei o meninozinho que vai receber mais, que tem menos faltas, de A, e o meninozinho que tem mais falta vai receber menos de B. A soma deles dois juntos dá 140. Então, o meninozinho A está para um meio, ó, aqui invertido, né? Se ele faltou 2 vezes, então fica 1 sobre 2. E o menino B, 1/5 sobre 1/5, né? Ó, ele faltou 5 vezes. Aqui, gente, para responder, tinha que fazer aquele processo de repete a primeira fração, multiplique pelo inverso da segunda. Mas aqui tem uma maneira mais fácil, olha. Contar nesse sentido aqui, eu tenho 2 frações, a primeira é A sobre 1, a segunda é 1/2. Aqui, a primeira fração é B sobre 1 e a segunda é 1/5. Simplesmente esse 2 vai subir multiplicando. E esse 5 também vai subir multiplicando. Então, fica 2 vezes A, 2A, 5 vezes B, 5B. Daí, agora, eu tenho 2 equações, essa e essa. E eu vou montar num sistema de equações, ó, esse aqui com a chave. Então, eu tenho que A mais B igual a R$ 140. 2A, eu trago 5B para antes da igualdade, bem menos, né? Menos 5B. E após a igualdade fica 0, porque não tem nada, fica 0. Agora, eu tenho que encontrar uma maneira de igualar ou A ou B, tornar o mesmo módulo, só que números opostos, que aí eu vou poder cancelar. Um positivo ou negativo, na verdade vai zerar e eu digo que cancelo. Eu observei, se eu multiplicar aqui em cima por menos 2, eu vou ter menos 2A. Que aí cancela com 2A, né? Menos 2 mais 2 dá 0. Então, foi isso que eu fiz. Multipliquei A vezes menos 2, menos 2A. De quebra foi todo mundo sendo multiplicado também, todo mundo da equação. B vezes menos 2, menos 2B. E 140 vezes menos 2 deu menos 280. E embaixo eu só repeti, 2A menos 5B igual a 0. Daí cancelei, ó, menos 2 mais 2, 0, cancela. Menos 2 menos 5, sinais iguais, soma e dá o mesmo sinal, deu menos 7B. Menos 280 mais 0, dá menos 280. Meu primeiro membro não pode ser negativo. Então, multipliquei. Quando multiplica, fica todo mundo positivo. Então, 7B igual a 280. E aí, em seguida, eu isolei o B, repetiu 280. E o 7, que multiplicava o B aqui, passou para o outro lado dividindo. Então, 280 dividido por 7. B é igual a 40. Ou seja, o menino que mais faltou vai receber menos, vai receber R$ 40. Como 40 para 140 faltou 100, R$ 100 é a quantia que o menino que menos faltou vai receber, ok? Equivalência de frações é uma das propriedades das proporções, né? Nós já vimos, quando a gente estava estudando racionais, que frações equivalentes determinam uma mesma quantidade, né? E aí a gente está vendo agora que é uma mesma quantidade proporcional, né? Nós estamos agora continuando esse conteúdo. Por exemplo, a gente encontra uma fração equivalente ou multiplicando pelo mesmo valor ou dividindo. Se eu tenho 6 nonos, se eu dividir por 3, 6 dividido por 3 são 2, 9 dividido por 3 são 3, né? Então, seus 6 nonos e 2 terços são frações equivalentes. Se eu tenho 1/2, se eu multiplicar por 2, 1 vezes 2 são 2, 2 vezes 2 são 4. 1/2 e 2 quartos são frações equivalentes. E a gente vai ver isso agora também relacionado às proporções, ó. Nós vamos ver que tem como descobrir um valor, se ele for proporcional, através de proporções, através do cálculo de proporções. Então, vamos aqui. Se eu tenho A está para B, assim como C está para D, multiplica-se os meios pelos extremos. Então, A vezes D é igual a B vezes C, ou seja, o mesmo valor, né? Igual. Então, qual é o valor de x para que as frações sejam equivalentes? Então, x está para 8, assim como 9 está para 12.
Multiplicando x vezes 12 são 12x, e 8 vezes 9 são 72. X, então, é igual a 72 dividido por 12, x é igual a 6. Então, dessa maneira, 6 oitavos é equivalente a 9/12 avos, ok? Bom, gente, agora a gente chegou aqui nesse subtópico que trata de relações lineares entre grandezas. Aí aqui é a introdução já ao conteúdo de função. Esse módulo ele está dividido em parte 1 e parte 2. A parte 2 vai tratar mais de funções, mas aí aqui a gente já tem uma noçãozinha. Relações lineares, eu tenho aqui duas grandezas, uma que foi chamada de f de x ou y, a porcentagem com relação à capacidade máxima de um reservatório. E x, outra grandeza ou variável, é o tempo em meses. Essa questão trata do seguinte, aqui nesse gráfico estão os meses, o decorrer dos meses, do 1 até o 6º mês, e a capacidade que o reservatório estava tendo, né, de água naquele momento. Então, no primeiro mês, ele tinha 30% da sua capacidade. Segundo mês, um pouquinho mais de 25%. Terceiro mês, mais de 20%. Quarto mês, mais de 15%. Quinto mês, tinha quase 15%. E no 6º mês, ele estava com 10% da sua capacidade total. Então, a questão pede para que, observando o gráfico, após o 6º mês, qual será o tempo mínimo para que o reservatório atinja o nível 0 da sua capacidade? Então, em que mês aqui ele vai atingir 0? Observe que esse gráfico aqui é um gráfico da função do primeiro grau, é uma reta, e é decrescente, porque está diminuindo, E aqui tem a ver até com aquele negócio de grandezas, inversamente proporcionais, né? Que enquanto o mês está aumentando, a capacidade está diminuindo, né? É um gráfico decrescente. Bom, para resolver essa questão, eu primeiro encontrei a função que determina esse gráfico. A função que me dá o mês e a capacidade total do reservatório. Ou seja, que o f de x, o nível do reservatório, vai depender da medida que os meses vão passando. Então, aqui eu peguei 2 pontos. O primeiro ponto eu peguei esse aqui, onde x, a abscissa, né, é 1 e o f de x é 30%. Por isso está aqui, aqui o coordenado que eu chamo, que é x, aqui é f de x ou y. E outro ponto também, peguei esse, porque esse aqui está bem em cima, eu sei que ele é 10%, né? Os outros é difícil saber quanto exatamente são. Então, eu peguei esse aqui. Então, x é 6, o f de x é 10%. Lembrando, gente, que 30% é 30 dividido por 100, que dá 0,3, e 10% é 10 dividido por 100, que dá 0,10 ou 0,1, né? Mesma coisa. A função geral, ou expressão geral de uma função do primeiro grau é essa. F de x, que é a mesma coisa que y, é igual a a vezes x mais b. O a é um coeficiente, é um número, e o b também. E o x é a variável, né? O que vai mudando com o passar do tempo. No caso aqui, o x são os meses e o f de x é a capacidade, né? Em porcentagem do reservatório. Então, aqui eu armei uma funçãozinha, o f de x é 0,3, que é o 30 dividido por 100, igual a a vezes 1, Lembram que o x era 1? Então, a vezes 1 dá 1a. Basta colocar só a, mais o b, que eu não sei quem é. Fiz a mesma coisa aqui, com esse par ordenado aqui. O f de x é 0,1, que é o 10 dividido por 100, que é igual a 6 vezes a, porque o x é 6, a vezes 6 fica 6a, mais b, que eu não conheço. Coloquei aqui as duas equações, é um sistema de equações, E aí, para resolver, eu tenho que encontrar maneira de eliminar o a ou b. Para eliminar, tem que estar o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor, só com sinais opostos, um positivo e outro negativo. Então, observei, se eu multiplicar de cima por menos 1, vai ficar menos b, mais b. Poderia multiplicar de baixo? Teria, não importa, né? Eu resolvi multiplicar de cima, mas você poderia multiplicar de baixo, não tem problema não. Então, aqui ficou a vezes menos 1, menos a, b vezes menos 1, menos b, e 0,3 vezes menos 1, menos 0,3. E embaixo eu só repeti, Daí cancelou-se, menos b mais b dá 0, 1b.
Menos 1B mais 1B, zero, né? Então, cancela. Aqui eu tenho 6 menos 1. Menos 1 mais 6. Sinais contrários diminuem ao sinal do maior. O maior é positivo. Então, aqui eu já sei que vai dar positivo. E 6 menos 1 são 5. 5A. Igual, aqui, sinais contrários diminuem ao sinal do maior. Maior é negativo. Então, já sei que o resultado aqui vai ser negativo. E 0,3 menos 0,1 são 0,2. Negativo, né? O A vai ser igual a menos 0,2 e o 5 que estava multiplicando aqui, o A, passa dividindo. Quando eu divido, dá menos 0,04. Ora, o A tem que ser negativo mesmo, porque o meu gráfico está decrescendo, ó, está diminuindo. Então, já achei o coeficiente de A. Para encontrar o B, eu escolho qualquer uma das equações. Eu escolhi a de cima, A mais B igual a 0,3. Substitui o A, que eu encontrei, menos 0,04. Mais B igual a 0,3. Deixei o B sozinho antes da igualdade, repeti o 0,3 e passei o 0,04 para a segunda, para depois da igualdade, para o segundo membro. Estava menos e foi mais. Daí eu tinha uma soma agora. 0,3 mais 0,04. Quando soma, aqui é como se fosse 0,30, né? Porque pode ter um zero aqui no final, não vale nada, né? Pode ter, pode não ter. 0,30 mais 0,04. 30 mais 4 são 34, então fica 0,34. Pronto, achei o coeficiente B. Daí agora eu sei qual é a minha função. Como A é menos 0,04 vezes x, porque o coeficiente de A está junto à variável do x, que no nosso caso é o tempo, né? Mais o B, 0,34. Então, aqui é menos 4% de x mais 34%, né? Essa função traduz esses resultados aqui, ó, esses valores aqui, da capacidade do nível do reservatório ao longo dos meses, né? Passando cada mês e mês. Como eu quero saber que tempo é que o reservatório vai chegar ao nível zero, né? 0% da sua capacidade, eu tenho o valor do f de x, né? Que o f de x vai chegar aqui ao zero. Então, é por isso que no lugar do f de x aqui, ó, eu coloquei já zero. Eu quero saber o mês do x, então é o que eu vou procurar, né? Eu não sei quem é. Ficou menos 0,04 vezes x mais 0,34. Aqui, gente, ó, a gente sempre separa o que tem x do que não tem x. Eu observei que se eu trouxer esse 0,04 para cá, para ficar aqui no lugar do zero, ele já vem positivo, então deixa de ser negativo, né, ó? E foi isso que eu fiz, ó. E aí separei quem tem x e quem não tem, ó. Daí eu isolei o x, deixei o x sozinho. Repeti 0,34, e o 0,04 que estava multiplicando o x, passou dividindo. E aí, quando a gente faz essa divisão, dá 8,5. Ou seja, após 8 meses e meio, o reservatório vai chegar à capacidade 0%. Ok, gente? Bom, pessoal, chegamos agora ao fim da explicação, né? Eu espero, sinceramente, vocês primeiro consigam visualizar esse vídeo, né? Esses slides, que vocês consigam compreender o que foi explicado, né? Porque senão não adianta nada. Mas, assim, qualquer dúvida, vocês não tenham entendido, podem entrar em contato comigo através do WhatsApp. Se eu não tiver tempo de responder logo, eu respondo depois. Terça-feira nós vamos fazer uma webconferência, e aí eu posso ajudar vocês a responder algumas das questões que eu vou já selecionar e colocar no Google Sala de Aula relacionada a esse conteúdo, tá bom? Fique com Deus, beijos a todos.